Oi, gente, boa tarde. É o seguinte, alunos e alunas do 9º ano da Escola Feliciano Sales Cunha. Essa semana, 10 a 14 de maio, a gente vai praticar um pouco da estrutura do segundo condicional, que foi o conteúdo explicado na semana anterior. Relembrando que o segundo condicional trabalha com a ideia de uma hipótese, tá? E sempre se dá pela estrutura de oração condicional, aquela que tem if, combinada com passado simples, e a oração principal, que não tem conjunção if, apresentando o verbo com would. O verbo auxiliar modal would, W-O-U-L-D. Essa é a escrita desse would, tá? Dentro disso, então, aqui pela prática proposta para a gente praticar e fixar e treinar esse conteúdo, o que tem de novo apresentado é a questão do verbo to be. Esse verbo to be, quando usado na oração condicional, que é aquela que tem if, o verbo to be sempre se apresenta por meio de were, tá? É uma característica da ocorrência de be no passado simples para o segundo condicional. Então fica if I were, if you were, if he were, if she were, if it were, if we were, if you were, if they were. Portanto, para todos os pronomes nós temos were. Tá? Então, ó, repetindo, para a ocorrência na oração condicional desse be conjugado no passado simples, é claro, nós temos were, W-E-R-E, não podemos ter was, tá? Isso pela gramática normativa da língua inglesa. Se vocês encontrarem usos informais, é claro que você vai ter if I was, if he was, if she was, if it was. Tá? Mas no caso de gramática normativa, uso formal, uso escolar, uso em prova, por exemplo, você tem que ter essa oração condicional ligada a were, apresentando were. Então, se eu fosse, if I were, se ele estivesse, if he were, tá? Se o cachorro fosse, if the dog, porque the dog it, né? If the dog were. Então, nós temos aí, tá, essa ocorrência específica para be no passado simples. E nessa prática proposta para essa semana, a gente tem justamente o treino proposto para que vocês fixem os tempos verbais que ocorrem para second conditional. Então, nós temos if mais passado simples e daí a oração principal com would, que é um verbo auxiliar modal, que sozinho não tem tradução nenhuma. Ele simplesmente condiciona, modaliza, caracteriza a tradução do verbo principal que ocorre logo depois dele. Então, would do, né? Faria, I would do, eu faria, you would do, você faria e assim por diante. Tudo bem? Então, no primeiro exercício proposto, vocês vão treinar justamente o emprego desses tempos verbais. Tá aqui, ó, correct form, correct or formal. Porque se a gente chama de correto, é aquilo que é formal, é aquilo que está de acordo com a gramática normativa, tá? Então, nós temos aí, ó, a proposta, né? As sentenças 1, 2, 3 e 4, apresentando justamente já essa questão do be que não vai ficar was, vai ficar were. Na verdade, se vocês forem pesquisar, se vocês tiverem a curiosidade, a questão que se coloca aqui, gente, é a ocorrência do modo subjuntivo, modo verbal subjuntivo, que é o subjunctive mode. Mas, para não complicar, tendo em vista que as formas verbais são coincidentes, tá? A gente explica dessa maneira para tornar a questão menos complicada, para facilitar para o aluno, tudo bem? Sempre fazendo levantamento de vocabulário, né, gente? Mesmo que o professor não apresente a tradução para o português, é importante sempre fazer essa transição português-inglês, inglês-português, para que vocês fixem ortografia e significado de palavra. Somente assim você tem acúmulo de conhecimento de vocabulário, tá? Depois, exercício 2 vai fixar novamente essa questão dos tempos verbais, tudo bem? E aí, o que tem de novo aqui, gente? Na questão dessa tira cômica que aparece, preocupem-se com o vocabulário, tá? Na verdade, dicas já são dadas aí para as questões 5 e 6. E todas as demais vão trabalhar com essa questão mesmo do tempo verbal empregado. Tudo bem? Então, isso que é proposto, treino e fixação do second conditional, matéria dada na semana passada. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.